Nosso querido irmão Célio, com o propósito de defender o ocultismo diabólico do ministério, eles fez a citação de Atos 15, verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então esta foi a primeira assembleia da igreja primitiva, né? Ele está dizendo que os apóstolos e os anciãos da igreja primitiva se reuniram para decidir a respeito da circuncisão, porque haviam crentes que diziam que era obrigatório, era dever, era preciso, necessário que se praticasse a circuncisão no meio dos gentios que estavam ingressando na igreja que estava sendo formada. E, evidentemente, haviam aqueles que não concordavam com isto, que a circuncisão era coisa do Velho Testamento e da tradição dos judeus, né? Então, mas na verdade, ele está realmente com o objetivo de, não sei se intencionalmente, porque o camarada que se vale do ocultismo, para querer convencer as pessoas de alguma coisa, na realidade suspeite muito da sinceridade e propósito dessa gente. Muito provavelmente é um maçom enrustido e vestindo a capinha de crente, né? Para se apresentar como servo de Deus. Mas ele deveria considerar o seguinte, que no verso 22, tá? Você vai descobrir que os apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, decidiram fazer cartas para enviar às comunidades cristãs existentes naquela época as decisões que eles haviam tomado em reunião. Então, com toda a igreja, esta frase está nos fazendo entender que a reunião dos anciãos, dos apóstolos, elas foram, né, lideradas por estes servos, mas toda a igreja estava acompanhando isso. Eles não decidiram absolutamente nada, mas eles viram tudo que foi conversado, eles ouviram tudo que foi conversado, e por pessoas conhecidas, e todas elas nomeadas. Não é o que esse ministério sem vergonha e fajuto envolvido com a maçonaria a serviço de um Deus estranho estão fazendo. Reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos, né? Onde, se você der a conhecer a sua esposa, um familiar seu, um seu amigo, do conteúdo desta lista, você está sujeito a ser expulso do ministério. E depois, essas listas são distribuídas a toda a irmandade, a todos os anciãos, né? Para ser lida, aquilo que interessar, para ser lida diante da irmandade, tá? Então, as decisões ministeriais foram feitas cartas a todas as comunidades cristãs e designado pessoas para levar estas cartas. E estas cartas foram lidas na presença de toda a comunidade cristã, onde eles se reuniam. Todos os irmãos ouviram as decisões. Não era essa porcaria demoníaca e diabólica de listas secretas de ensinamentos.